E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar um conceito que, vamos combinar, né, já deu muita dor de cabeça para muita gente. A ideologia. Nossa, é verdade. Parece simples, mas aí quando você vai tentar explicar, Vira uma bolsa. total. E para nos guiar nesse labirinto, a gente tem aqui a Expert Speaker, que vai nos ajudar a entender as nuances, as tretas e principalmente como a ideologia aparece no nosso dia a dia. É isso aí. E já de cara, olhando os textos que você separou, a gente vê essa dificuldade de definir a tal da ideologia de um jeito certinho. É tipo assim, qual que é a dificuldade? Olha, um dos autores fala que, mesmo sendo quase impossível criar uma definição única e perfeita, a ideologia não é um conceito vazio. Interessante. Outro autor até diz que ninguém, até hoje, conseguiu definir ideologia de forma definitiva. Nossa, já podemos esperar, tipo, um debate acalorado com várias perspectivas diferentes e quem sabe até algumas contradições, né? Com certeza. Afinal, a ideologia está em tudo quanto é canto da vida social, da política, a cultura e impacta diretamente como a gente vê o mundo. E para entendermos essa complexidade toda, vamos voltar no tempo, lá para o final do século XVIII, durante a Revolução Francesa. Por que esse período é tão importante para a nossa discussão? Porque foi nesse turbilhão de ideias revolucionárias que o termo ideologia surgiu. Um grupo de filósofos tipo Destutt Tracy criou esse termo. E o que eles entendiam por ideologia? Era a mesma coisa que a gente entende hoje. Na real, não. No começo, ideologia era vista como a ciência das ideias. Eles acreditavam que, estudando as ideias e sensações humanas, a gente poderia alcançar um conhecimento científico sólido, sabe? Sei. E aplicar esse conhecimento para construir uma sociedade mais justa e racional. Uma espécie de engenharia social baseada na razão. Que interessante. Mas, pelo que eu sei, essa visão inicial da ideologia não durou muito, né? É, não durou muito, não. E quem botou lenha nessa fogueira foi ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ah, Ele não gostava muito desses ideólogos e começou a usar o termo ideologia com sentido negativo, sabe? sei. Associando a ideias abstratas e utópicas totalmente fora da realidade. Napoleão sempre polêmico. E como essa mudança de tom impactou o conceito de ideologia? A partir de Napoleão, ideologia passou a ter uma conotação negativa, sendo vista como algo ilusório, irreal e até perigoso. Essa visão negativa influenciou até o próprio Karl Marx. Marx, o pai do comunismo. Qual a relação dele com a ideologia? Para Marx, a ideologia era um instrumento de dominação, usado pelas classes dominantes para esconder a realidade e manter o poder. Ele via a ideologia como falsa consciência, que impedia as pessoas de enxergarem a exploração e a desigualdade do sistema capitalista. Peraí, então, para Marx, a ideologia era tipo uma cortina de fumaça que escondia a verdade, fazendo as pessoas acreditarem em uma realidade que não era bem assim. Isso aí. Para ele, a ideologia dominante em uma sociedade capitalista era a ideologia da burguesia, Hum, que servia para justificar a exploração do trabalho e a concentração de riqueza nas mãos de poucos. E como essa falsa consciência funcionava na prática? Você pode dar um exemplo? Claro, pensa na meritocracia. A ideologia dominante propaga a crença de que o sucesso depende só do esforço individual, ignorando as desigualdades de oportunidades que existem na sociedade. Faz sentido. E essa crença faz as pessoas se culpabilizarem pelos seus fracassos, sem questionar as estruturas sociais que perpetuam a desigualdade. Nossa, é como se a ideologia nos fizesse enxergar o mundo com lentes distorcidas, sem perceber a manipulação por trás disso. Mas e aí, como outros pensadores, além de Marx, abordaram essa questão da ideologia? Vários outros autores se dedicaram ao tema, cada um com sua própria interpretação. Temos, por exemplo, Gramsci, com seu conceito de hegemonia, Mannheim, com sua distinção entre ideologia e utopia, e Althusser, com sua análise dos aparelhos ideológicos de Estado. Quanta gente. E como cada um deles entendia a ideologia? Vamos começar por Gramsci. O que ele queria dizer com hegemonia? Para Gramsci, a hegemonia é tipo uma dominação cultural exercida pela classe dominante. Eles impõem seus valores e crenças à sociedade como um todo, fazendo parecer que são coisas naturais e universais. Ou seja, a gente meio que internaliza a visão de mundo da classe dominante sem perceber, achando que são as nossas próprias ideias. Exatamente. É como se a ideologia fosse um software que molda a nossa forma de pensar e agir, sem a gente ter consciência disso. E um exemplo disso. Pera. Antes de você dar um exemplo, eu quero entender melhor como essa hegemonia acontece na prática. Como a classe dominante consegue impor seus valores para a sociedade? Através de várias instituições e mecanismos, como a mídia, a educação, a religião, a arte e por aí vai. Essas instituições agem como aparelhos ideológicos, sabe? Sei. Que espalham e reproduzem a ideologia dominante. Aparelhos ideológicos, parece coisa de filme de ficção científica. Pode até parecer, mas é bem real. Pensa nos filmes de Hollywood, por exemplo. Muitos deles reforçam valores como o individualismo, a competição, o consumo,
que são típicos da ideologia capitalista. Caramba, nunca tinha pensado nisso dessa forma. E o Mannheim, onde ele entra nessa história, ele também falava sobre esses aparelhos ideológicos. Não, a análise do Mannheim era um pouco diferente. Ele se dedicou a diferenciar ideologia e utopia. Para ele, a ideologia estava ligada à manutenção da ordem social existente, enquanto a utopia representava o desejo de transformação social, a busca por um futuro ideal. Então, pro Mannheim, a ideologia seria tipo freio de mão e a utopia o acelerador das mudanças sociais. Boa analogia. E ele também dizia que tanto a ideologia quanto a utopia são importantes para a sociedade. A ideologia, apesar de poder ser usada para justificar a dominação, também dá um senso de identidade e coesão social, sabe? E a utopia inspira a luta por um mundo melhor, impulsionando o progresso. Entendi. Ou seja, a questão não é eliminar a ideologia, mas sim estarmos conscientes dela e usarmos nosso senso crítico para não sermos manipulados. E o Althusser, o que ele acrescentou a esse debate? O Althusser, influenciado pelo Marx, aprofundou a análise dos mecanismos de dominação ideológica, criando o conceito de aparelhos ideológicos de Estado. Para ele, esses aparelhos, como a escola, a família, a mídia e por aí vai, atuam de forma sutil e constante para reproduzir as relações de poder e a ideologia dominante. Então, para o Althusser, a ideologia não aparece só no discurso político, mas também nas coisas que a gente faz todo dia, nas instituições que moldam nossa subjetividade. Exatamente. A ideologia está presente em todos os aspectos da nossa vida, moldando a nossa forma de pensar, sentir e agir. E é por isso que é tão importante a gente ter consciência dela, para poder exercer nosso livre-arbítrio e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Concordo. Mas antes da gente partir para essa análise da ideologia na prática, acho que vale a pena a gente discutir um ponto que apareceu em algumas fontes. A questão da neutralidade versus crítica na análise da ideologia. Interessante. Alguns autores defendem uma abordagem mais descritiva, sem julgamentos de valor, enquanto outros argumentam que a análise da ideologia deve ser crítica, revelando as relações de poder e dominação que ela esconde. O que você acha disso? É um ponto crucial. O Thompson, por exemplo, destaca essa dualidade na concepção de ideologia. A visão descritiva, neutra, e a visão crítica relacionada à dominação. A questão é, será que dá para analisar a ideologia sem levar em conta as relações de poder? É complicado, né? Parece que, ao tentar se manter neutro, a gente corre o risco de ignorar as implicações da ideologia na vida real, as desigualdades e injustiças que ela perpetua. É isso aí. E é por isso que muitos estudiosos defendem que a análise da ideologia tem que ser crítica, sim. Tem que ir além da mera descrição dos sistemas de crenças e valores e desvendar os mecanismos de poder que estão por trás deles. Faz sentido. Afinal, como diz o ditado, todo poder emana do povo, mas muitas vezes o povo nem percebe como esse poder é exercido e manipulado. Com certeza. E a ideologia é um dos principais instrumentos dessa manipulação. Por isso, a crítica da ideologia é fundamental para construir uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Beleza? Acho que já temos uma boa ideia da história do conceito de ideologia e suas diferentes interpretações. Mas e aí, como a gente aplica tudo isso do direito, afinal estamos falando de um podcast sobre direito, né? É verdade. E aí que entra um personagem importante, Hans Kelsen. Ele era um jurista austríaco que dedicou boa parte da sua obra a tentar separar o direito da ideologia. Sério? Mas como assim? O direito não é, por natureza, um reflexo dos valores e crenças da sociedade. Vamos separar isso da ideologia. Essa era a ambição do Kelsen. Ele acreditava que sim, que o direito, como ciência, deveria ser o mais objetivo e neutro possível, evitando qualquer contaminação ideológica. Para ele, o direito deveria se preocupar com o dever ser com as normas jurídicas, e não com as motivações ou justificativas por trás delas. Entendi. É como se ele quisesse isolar o direito, proteger ele de influências externas. Mas essa ideia não gerou críticas. Afinal, o direito é criado e aplicado por pessoas, que por sua vez são influenciadas por seus valores, crenças e, claro, ideologias. Claro que gerou. A ideia de um direito puro, totalmente livre de ideologia, foi muito criticada. Afinal, quem cria as leis? Quem as interpreta? Quem as aplica? São seres humanos imersos em um contexto social e cultural e, portanto, sujeitos à influência da ideologia. É verdade. Parece difícil imaginar um sistema jurídico totalmente asséptico, imune às influências do contexto social. Quem criticou o Kelsen? Um dos críticos mais ferrenhos do Kelsen foi Karl Lorenz, um jurista alemão que argumentava ser impossível eliminar totalmente as tendências ideológicas do direito. Para Lorenz, a ideologia está presente em todas as etapas do processo jurídico,
da criação das leis à sua aplicação nos tribunais. Então, para o Lawrence, a ideologia era tipo um vírus que contaminava o sistema jurídico por completo. Uma ótima analogia. E ele defendia que, em vez de negar a presença da ideologia, os juristas deveriam estar conscientes dela, sabe? E buscar formas de diminuir essa influência, de garantir que o direito seja usado para promover a justiça social e não para perpetuar a dominação e a desigualdade. Faz sentido. Se a gente não reconhece que o problema existe, não tem como combater ele. Mas, e aí, depois de Kelsen e Lawrence, quem mais se debruçou sobre essa questão da ideologia no direito? Outro autor que vale a pena mencionar é o Norberto Bobbio, um jurista italiano que, apesar de defender o positivismo jurídico, uma corrente que, assim como Kelsen, buscava um direito mais objetivo e científico. Ele reconhecia a existência de uma ideologia do direito. Peraí, você está dizendo que o próprio positivismo jurídico, que se propõe a ser neutro e objetivo, também tem uma ideologia? Exatamente. O Bobbio argumentava que a busca por um direito puro e objetivo, livre de valores, era, em si, uma ideologia. Ele apontava que o positivismo jurídico defendia a obediência total à lei, o que, no final das contas, poderia servir para justificar regimes autoritários. Nossa, que ironia. A busca por um direito neutro e objetivo pode acabar levando a um sistema opressor. Mas como Bobbio conciliava essa crítica com a defesa do positivismo jurídico? Para o Bobbio, era preciso reconhecer que a ideologia existe no direito, mas sem abandonar a busca por um método científico rigoroso na análise jurídica. Ele defendia que o direito, apesar de ser influenciado por valores e crenças, também podia ser estudado de forma objetiva, a partir da análise das normas e de sua aplicação. Entendi. Então, para o Bobbio, a gente não precisa jogar fora o bebê junto com a água do banho. Podemos buscar um direito mais objetivo e científico, mas sem negar a influência da ideologia e seus perigos. Acho que já exploramos bastante a história do conceito de ideologia e seus principais autores. Mas ainda falta a gente entender como a ideologia se manifesta na prática, no nosso dia a dia, e como a gente pode se proteger da sua influência. Que tal a gente aprofundar essa discussão na próxima parte do nosso mergulho? Boa! Acho que essa é uma ótima maneira de conectar a teoria com a prática e mostrar para os nossos ouvintes como a ideologia molda o mundo ao nosso redor, muitas vezes sem a gente perceber. Combinado. Então, pessoal, preparem-se para a segunda parte do nosso mergulho, onde vamos desvendar os mecanismos da ideologia em ação. Até a próxima. Beleza. Como a gente tinha combinado, vamos mergulhar agora na ideologia em ação, explorando como ela se manifesta no nosso dia a dia e impacta a nossa percepção do mundo. E para começar, que tal a gente revisitar a crítica de Marx e Engels ao direito burguês? Lembra que eles argumentavam que as leis, em uma sociedade capitalista, serviam para proteger os interesses da classe dominante e perpetuar a exploração dos trabalhadores. Sim, lembro. Eles criticavam, por exemplo, a lei de propriedade privada, que, para eles, só aumentava a desigualdade social. Mas será que essa crítica de Marx e Engels ainda faz sentido hoje? Tipo, a gente vive num mundo bem diferente do século XIX, né? Faz sentido pensar nisso. Acho que em vez de usar termos como direito burguês, que podem soar um pouco antiquados hoje em dia, a gente pode focar em analisar como as leis, na prática, refletem e perpetuam relações de poder e desigualdade, mesmo que de forma sutil. Concordo. É como se a ideologia se adaptasse aos novos tempos, encontrando novas formas de se manifestar e exercer sua influência. Você acha que a gente consegue identificar essa influência no direito atual? Com certeza. Um exemplo que me vem à mente é a questão da criminalização da pobreza. A gente vê em vários países um endurecimento das leis penais, com penas mais severas para crimes como furto e roubo, que muitas vezes são cometidos por pessoas em situação de vulnerabilidade. É verdade. Parece que a gente está mais preocupado em punir do que entender as causas da criminalidade, né? Tipo, as condições sociais que levam as pessoas a cometerem crimes. Exatamente. E essa tendência punitivista que foca em punir o indivíduo sem levar em conta o contexto social acaba reforçando a desigualdade e a exclusão. É como se a gente estivesse culpando as vítimas pelas suas próprias condições de vida, sem questionar as estruturas que geram a pobreza e a violência. E como a ideologia atua nesse processo de criminalização da pobreza? A ideologia dominante muitas vezes associa a pobreza à criminalidade, criando um estereótipo que justifica a repressão e o controle social. E a mídia muitas vezes reforça essa ideia, estigmatizando os pobres e retratando eles como criminosos em potencial. Nossa, é assustador como a ideologia distorce a nossa percepção da realidade. A gente acaba tendo preconceitos e apoiando medidas que, na verdade, só pioram o problema. Você acha que a gente encontra outros exemplos dessa influência da ideologia no direito? Claro. Outro exemplo bem emblemático é a questão do acesso à justiça. A gente sabe que, na prática, o sistema jurídico é muito mais acessível para quem tem grana e poder. As pessoas mais pobres, muitas vezes, não têm condições de pagar um bom advogado, de arcar com os custos de um processo ou de lidar com a lentidão da justiça. Parece que a justiça é para quem pode pagar, enquanto os mais pobres ficam à mercê da sorte. Como a ideologia contribui para essa desigualdade no acesso à justiça?
A ideologia dominante propaga a crença de que o direito é neutro, imparcial e acessível a todos. Só que, na realidade, o sistema jurídico é cheio de desigualdades que refletem as diferenças de poder e riqueza na sociedade. Então a gente precisa estar ligado nessas nuances, nessas entrelinhas do direito, para não cair nessa ilusão de neutralidade. Exatamente. A gente precisa desconstruir essa imagem idealizada do direito e enxergar como ele, na prática, reproduz as desigualdades. E a linguagem jurídica, muitas vezes complexa e obscura, acaba sendo mais uma barreira para o acesso à justiça, dificultando a compreensão dos direitos por parte da população. Faz sentido. Essa linguagem técnica e rebuscada do direito acaba afastando as pessoas. E como a gente combate essa elitização do direito? Um passo importante seria simplificar a linguagem jurídica, tornando ela mais clara e acessível. Também é fundamental investir em educação em direitos, para que as pessoas conheçam seus direitos e saibam como defendê-los. Concordo. Informação é poder. Mas, voltando à ideologia, a gente viu como ela se manifesta no endurecimento das leis e na dificuldade de acesso à justiça. Que outros exemplos você acha importante destacar? Acho que a gente pode falar também da discriminação, que infelizmente ainda está presente em várias áreas da vida, inclusive no sistema jurídico. A ideologia dominante, muitas vezes, justifica e naturaliza a discriminação contra grupos minoritários, como mulheres, negros, LGBTQI+, e outros. Verdade. A gente vê, por exemplo, casos de violência contra a mulher que são tratados com menos seriedade pela justiça, ou casos de racismo que são ignorados ou minimizados. Exatamente. Esses casos mostram como a ideologia dominante pode permear o sistema jurídico, influenciando a forma como as leis são interpretadas e aplicadas. A discriminação, em todas as suas formas, é uma violação dos direitos humanos e precisa ser combatida com firmeza. Com certeza. Precisamos estar atentos a essas manifestações da ideologia que muitas vezes se disfarçam de neutralidade e imparcialidade. Mas, além de criticar, o que a gente pode fazer para combater a influência da ideologia no direito? Acho que o primeiro passo é reconhecer que o direito não é neutro, que ele reflete as relações de poder na sociedade. A partir daí, podemos começar a questionar as leis, as decisões judiciais e as práticas que perpetuam a desigualdade e a injustiça. É como se a gente tivesse que colocar o direito no divã, analisar seus traumas e neuroses, para entender como ele funciona e como ele pode ser usado para promover a justiça social. Boa analogia. Acho que a psicanálise pode nos ensinar bastante sobre os mecanismos da ideologia, sobre como ela atua no nosso inconsciente, moldando nossos desejos, crenças e valores. E trazendo essa análise para o direito, podemos entender como a ideologia se manifesta nas leis, nas decisões e nas práticas do dia a dia do sistema jurídico. E como a gente usa esse conhecimento para construir um direito mais justo e menos suscetível à dominação ideológica? Acho que um passo fundamental é promover a diversidade no sistema jurídico, garantindo que ele represente a sociedade como um todo. Isso significa ter mais mulheres, negros, LGBTQI+, pessoas de diferentes classes sociais e origens ocupando cargos de poder no judiciário, no Ministério Público, na advocacia e por aí vai. Faz muito sentido. Um sistema jurídico mais diverso, com diferentes vozes e perspectivas, tem mais chances de ser justo e de combater a discriminação. E além da diversidade, que outras medidas podemos tomar? Acho que também é fundamental investir em educação em direitos, como a gente já falou, para que as pessoas conheçam seus direitos e saibam como defendê-los. E também precisamos fortalecer os mecanismos de controle social do sistema jurídico para garantir que ele esteja a serviço da justiça e não de interesses privados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade mais participativa, mais engajada, que acompanhe de perto o funcionamento do sistema jurídico e cobre dos seus representantes a garantia de um direito justo e democrático. Isso aí. A construção de um direito mais justo e menos vulnerável à dominação ideológica exige um esforço conjunto da sociedade, com a participação de todos. Concordo. Acho que a gente já explorou bastante esse tema da ideologia. Vimos como ela se manifesta em várias áreas da política, cultura, passando pelo direito. E, o mais importante, vimos como a gente pode se proteger da dominação ideológica, desenvolvendo o senso crítico, buscando diferentes pontos de vista e lutando por um mundo mais justo. Mas ainda falta a gente falar da Escola de Frankfurt e sua crítica à ideologia na cultura de massa. Que tal a gente deixar essa discussão para a próxima parte do nosso mergulho? Perfeito. A Escola de Frankfurt nos dá ferramentas importantes para analisar como a ideologia atua na cultura de massa, moldando nossos desejos, crenças e valores. Combinado. Então, pessoal, preparem-se para a última parte do nosso mergulho, onde vamos explorar o lado obscuro da força. Quer dizer, da ideologia na cultura de massa. Até a próxima. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo da ideologia. Como a gente prometeu, o foco agora é a Escola de Frankfurt e suas ideias sobre ideologia na cultura de massa. Eles diziam que a indústria cultural, com seus filmes, músicas, programas de TV, contribuía para a alienação e o conformismo das massas. Mas como isso acontece? A Escola de Frankfurt via a cultura de massa como uma ferramenta poderosa para espalhar a ideologia dominante.
Eles argumentavam que a indústria cultural, ao produzir conteúdo padronizado e focado no consumo, acabava promovendo valores como individualismo, competição e materialismo, reforçando o sistema capitalista. Ou seja, a gente se distrai com entretenimento e nem percebe que está sendo bombardeado com mensagens que reforçam a ordem social. Exatamente. É como se a gente estivesse engolindo um monte de pílulas ideológicas docinhas sem sentir o gosto amargo que fica depois. A escola de Frankfurt chamava isso de indústria da consciência, uma fábrica de ideias prontas que moldam a nossa visão de mundo. E qual o papel da mídia nesse processo? A gente já tocou nesse assunto antes, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. A mídia é um dos principais agentes da indústria cultural. Pensa nos filmes de Hollywood, nas novelas, nos programas de TV, nas propagandas. Tudo isso transmite mensagens, valores e estereótipos que ajudam a construir a nossa realidade social. E como a gente pode se proteger dessa influência toda? Dá para ser um consumidor crítico de cultura de massa? Claro que dá. A escola de Frankfurt defende a importância da consciência crítica, a capacidade de questionar as mensagens da mídia e buscar alternativas que promovam a reflexão e a emancipação. Mas e como a gente desenvolve essa tal de consciência crítica? Existe uma fórmula mágica? Fórmula mágica não tem, mas existem caminhos. Educação, debate de ideias, contato com diferentes formas de arte e cultura, tudo isso ajuda a gente a ter um olhar mais crítico. É importante prestar atenção nos detalhes, nas entrelinhas, desconfiar das mensagens prontas e buscar diferentes pontos de vista. E como a gente aplica essa consciência crítica no dia a dia? Afinal, a ideologia não está só na cultura de massa, né? Claro que não, a ideologia está em tudo. Nas relações de trabalho, nas instituições, na família, nas conversas. A gente precisa estar atento a esses mecanismos de poder, questionar as normas, os valores e lutar por uma sociedade mais justa. É como se a gente precisasse de um óculos especial para enxergar ideologia em ação, para não ser manipulado. Mas depois dessa análise toda, o que fica de lição? O que a gente leva desse mergulho no conceito de ideologia? Acho que a principal lição é que a ideologia é um mecanismo poderoso de dominação, que age de forma sutil e constante, moldando a nossa visão de mundo e influenciando nossas ações. A gente precisa estar consciente disso, ter um olhar crítico, buscar diferentes perspectivas e lutar por um mundo mais justo e democrático. É isso aí. Como disse o Foucault, onde há poder, há resistência. E a crítica da ideologia é uma forma poderosa de resistir, de se emancipar, de construir um futuro melhor. Exatamente. E essa resistência se faz no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas atitudes, nas conversas, na busca por conhecimento, na luta por um mundo mais justo. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho no conceito de ideologia. Esperamos que essa jornada tenha sido proveitosa, que tenha despertado a curiosidade, a crítica e a vontade de mudar o mundo. E lembre-se, a ideologia está em todo lugar, mas a consciência crítica é a nossa arma para combatê-la. Fiquem ligados. Valeu, pessoal. Até a próxima.